Temos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a você, minha irmã, meu irmão, a irmã Gala que está conosco, o Alessandro, nosso querido amigo aí de tanto tempo, já trabalhou conosco também, a Nelma Antunes, Josélia, o Rogério, pai da Ana Cássia, que Deus abençoe. Irmã Galo, boa noite também, Nelma Antunes, boa noite a cada um de vocês. Pois bem, nós vamos falar hoje, Marta Cristina, boa noite, Carolina, boa noite. Nós vamos falar hoje de um tema um pouco diferente e um pouco controvertido. Vamos ver se nós fazemos uma análise da história até chegar no nosso ponto de hoje, tá bom? Nós vamos falar um pouco da história de Israel, do povo de Israel. Vamos falar da implantação do reino de Deus por Jesus. Vamos falar dos sinais dos tempos e do fim dos tempos que Jesus fala, né? São situações que vão acontecer antes do fim do tempo, ou antes da volta de Jesus, né? O Senhor deixou algumas pistas para nós, tá bom? E nós vamos falar delas. E depois nós vamos entrar no hoje da nossa história, fazendo uma análise da nossa história de hoje e como fica a nossa fé na prática daqui para frente. O que vai acontecer ou o que nós podemos fazer, tá bom? Diante de tudo que nós vamos conversar, né? Nós estamos passando por problemas bastante graves da pandemia, mudança de hábito, concentração de poder, abuso de poder, perda da liberdade, não é isso? Aniquilamento da fé. A fé está se esfriando de uma certa forma, perda de ideais, a fé está esfriando e está mudando o jeito da fé, né? Infelizmente. Então nós vamos avaliar tudo isso. Mas tudo isso começa lá no começo de tudo, né? É Gênesis capítulo 1, onde o homem peca, capítulo 2, na verdade, que vem o pecado do homem. A partir do pecado, a situação humana ficou complicada, né? Nós temos, a partir do pecado, o homem, Deus havia criado todo o universo material para o ser humano, deu ao ser humano o universo material, crescei-vos e multiplicai-vos, dominai a terra, submetei-a. A terra é de vocês, é um presente de Deus para nós, né? E isso é muito claro, porque somente nós, seres humanos, reconhecemos a criação. Os animais nem sabem que eles existem, muito menos a criação. Tudo foi criado para que Deus pudesse nos criar à sua imagem e semelhança. E Ele nos deu todo o universo material. A serpente, né, o inimigo, o demônio, aí simbolizado pela serpente, vem e traz para os nossos primeiros pais uma tentação, um engano, e esse engano faz com que eles entreguem o mundo que foi dado a eles para o demônio em troca do conhecimento do mal. Aí o demônio passa a ser o príncipe do mundo. A partir desse momento, o demônio é o que toma posse do mundo. É dele o mundo. Tudo é dele a partir desse momento. Tanto que todos os homens que morreram antes da ressurreição de Cristo, todos eles foram para o inferno ou para a mansão dos mortos. A mansão dos mortos não é o purgatório, tá? A mansão dos mortos é uma antessala do inferno. Mas estavam todos sob o poder do demônio, porque ele era o dono de tudo, o dono de todas as coisas. E ali vem toda uma situação complicada. Aí Deus chama Abraão. A partir de Abraão, Deus começa a fazer nos descendentes de Abraão a revelação. Olha bem, Deus sempre teve no timão da história. Deus nunca deixou a história. Em teologia nós aprendemos que Deus cria, sustenta e participa do ser criado. Ele cria o ser do nada ou do não ser. Ele cria o ser
e ele dá existência ao ser. A existência do ser é sustentada por Deus. Ele cria, sustenta o ser, porque a nossa existência é porque Deus está nos sustentando, está sustentando todo o universo material, está sustentando o céu e a terra. Ele sustenta tudo. E ele participa do ser, ele não está longe do ser. Muitas pessoas imaginam que Deus criou tudo, né? Como se um jogador chutasse uma bola e agora a bola vai na inércia. Isto é, Deus criou tudo, colocou as leis naturais, a partir das leis naturais, a coisa segue o seu curso? Não, 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 não. Isso é chamado de deísmo, tá? Como se Deus, como um relojoeiro que cria um relógio e depois o relógio trabalha sozinho. E muita gente ainda fala assim que Deus criou, largou tudo aí e no fim ele vai vir para ver o que sobrou. Não é assim. Não é assim. Deus está participando da história do homem. Sempre, sempre participando. Nunca deixou de lado. Quando Deus chama Abraão, vocaciona Abraão para que a descendência de Abraão possa ser o povo aonde ele vai se revelar nesse povo, não é isso? Já fala para Abraão que ele será pai de uma multidão de nações, de muitas nações. Isso é importante para nós percebermos que Deus ali já está falando de uma salvação universal. E o povo de Israel, Deus vai fazendo aliança com o povo de Israel. Moisés fala com Moisés, faz aliança da Arca da Aliança. Deus vai, o povo pisa na bola, Deus vem e faz nova aliança, nova aliança. Deus está sempre junto com o seu povo e conduzindo o seu povo. E nada, nada passa despercebido a Deus. Um ponto fundamental no povo de Israel é que tudo para eles, e isso é muito importante a gente perceber, que tudo para o povo de Israel é Deus. Se eles perdem uma guerra, foi Deus que quis, porque a gente pisou na bola. Se eles ganham uma guerra, foi Deus que quis, porque Deus queria que a gente vencesse isso aí. E assim por diante, tudo para o povo de Israel, eles estão entremeio com a vontade divina. Eles nunca olham para o aspecto econômico, para o exército do inimigo, para o poder do inimigo, porque para eles Deus cuida deles e Deus realiza tudo no meio deles. Assim nós vemos com Gideão, assim nós vemos com Sansão, assim nós vemos com Davi, com as suas guerras, com as suas lutas, assim nós vemos com Moisés, com Josué. Sempre, sempre, sempre Deus está do lado desse povo, abençoando esse povo e fazendo com que as coisas aconteçam. Quando as coisas começam a sair do limite, Deus permite certas coisas no meio deles e eles percebem, nós pisamos na bola, Deus está fazendo isso porque nós pecamos contra Deus. A gente vê muito claro isso quando no Reino do Norte, no Reino de Israel, tinha o Reino do Norte, que é o Reino de Israel, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Eram dois reinos, né? Davi foi o grande rei que conseguiu unir os dois reinos do povo de judeu, né? Mas os dois eram separados. Depois de Salomão, separou-se novamente os dois reinos. No Reino do Sul, no Reino de Judá, estava o Templo de Jerusalém. E com o Templo de Jerusalém estava ali a Arca da Aliança. Então Deus estava em Israel, em Jerusalém. Deus estava abençoando a tribo de Judá. E era uma tribo mais pobre, mais simples. O Reino do Norte, que é o Reino de Israel, já era um reino mais abastado, já mais rico. E como no Reino do Norte eles não tinham templo, Jeroboão construiu 5 templos para os Baals e não para o Deus de Israel, porque o Deus de Israel tinha que ser o templo que estava em Jerusalém. Deus não gostou da história. A Síria entrou no Reino do Norte e destruiu o Reino do Norte. Não sobrou ninguém.
Mataram, deportaram, trouxeram gente de outros países para morar lá, né? A capital ficou Samaria, e destruiu. Deus simplesmente destruiu o Reino do Norte, que eram 10 tribos. No Reino do Sul, que eles achavam que nunca ninguém ia mexer com eles, porque Deus estava do jeito deles, do lado deles, mas eles pisaram na bola com Deus. Aí veio Nabucodonosor da Babilônia, pegou quem ele quis, levou como escravo para a Babilônia, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. E eles olham como nós pecamos contra Deus. Deus nos trouxe para a Babilônia. Lá eles ficaram 40 anos. 40 anos é mudar uma geração. Eles ficaram 40 anos lá na Babilônia. E olha só, e Jerusalém destruído. Aí você vê o livro das Lamentações, os Salmos de Lamentações. O povo está lá na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo. A Arca da Aliança sumiu. Eles ficaram, olha, acabados. Aí choraram durante 40 anos, clamando a Deus a misericórdia, batendo no peito, falando dos seus pecados. Durante 40 anos eles ficaram lá. E Deus deixou eles lá. Depois de 40 anos, a Babilônia estava caindo na sua grandeza bélica e a Pérsia veio e dominou tudo. Aí Ciro vai se achar como um enviado de Deus para trazer o povo de volta para Jerusalém. Tem o edito de Ciro, em Esdras capítulo 1, que ele fala: o Deus Todo-Poderoso me mandou encaminhar o povo para a sua terra, para Jerusalém, e mandou levar dinheiro e não sei o que, papapá, e trouxe o povo de volta para Jerusalém. Aí só veio um pouco do povo, chamado o resto de Israel. Irmãos e irmãs, Deus está sempre no comando da história. E esse povo que ele escolheu, ele cuidou desse povo. Cuidou muito bem do povo. Não deixou ser eliminado da face da terra. O Reino do Norte foi eliminado. Deus assim o quis. O Reino do Sul, Deus não permitiu. Mas deixou eles 40 anos num exílio, numa choradeira, numa lamentação, clamando a misericórdia de Deus e a bondade divina. Depois de 40 anos, um Ciro lá da Pérsia, que não tem nada a ver com o povo de Israel e que tinha um poderio imenso na mão, manda trazer esse povo de volta, reconstruir o templo, reconstruir o muro da cidade. Por quê? Qual o motivo de Ciro fazer isso? O que deu na cabeça de Ciro? E ele ainda vai falar assim: o Deus, o Todo-Poderoso, me mandou fazer isso. Eu faço isso em nome do Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha nada a ver com o Deus de Israel, mas ele fez. Ele fez por quê? Porque Deus assim o quis. A mesma coisa quando eu estava falando lá do Reino do Norte, né, que Jeroboão construiu santuários, que a Síria entrou. A Síria entrou, destruiu tudo no norte. E o general estava indo com os exércitos para o sul. Chegou no meio do caminho, ele voltou. Simplesmente ele voltou. Não tinha motivo para ele voltar. Ele podia lá dominar o sul também. Mas o povo de Israel vai ver, Deus teve piedade de nós, não deixou ele chegar aqui. Isso é importante para nós vermos, porque Deus não está ausente da história. Deus está na história, convivendo conosco na história. Esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo de uma estiagem que deu em Israel agora, uns 8, 10 anos atrás, né?
muito tempo sem chuva, não chovia, não chovia, não chovia, não chovia. Pois bem, os rabinos de Israel se reuniram e proclamaram um tempo de oração e penitência para que Deus derramasse água sobre Israel. E o que aconteceu? Deus derramou a chuva sobre Israel. Deus está na história e a força do povo é a oração. A oração, a obediência e a humildade diante de Deus. Quando Deus trouxe o povo lá da Babilônia de volta para Jerusalém, foi uma alegria imensa, porque eles voltaram para a cidade santa. E quando nós falamos de Jerusalém, irmãos, nós temos que pensar muito nessa cidade, porque tudo o que Deus quis realizar na história, Ele realiza em Jerusalém e a partir de Jerusalém. Sempre os profetas, desde Abraão, o sacrifício de Isaac que Abraão foi lá para fazer, foi na pedra, dentro do templo, que é o templo hoje de Jerusalém. Ali tudo aconteceu. E o próprio Jesus foi morrer aonde? Em Jerusalém. Tudo acontece em Jerusalém. Nós precisamos ficar espertos, sabendo que Deus elegeu essa cidade para ser a cidade dele. E tudo ele realiza ali. Quando o povo volta da Babilônia para Israel, o povo volta numa felicidade tremenda. E ali começa o período sacerdotal de reorganizar, de estruturar e etc. De se preparar aí com tantos problemas que eles tinham, muitos problemas. E a situação não estava fácil, problemas de todo tipo. Mas, o que aconteceu? Veio Jesus, não é verdade? Nesse caminho, tudo aquilo que Deus havia falado no Antigo Testamento vai realizar na pessoa de Jesus. E Jesus vem para implantar o reino de Deus. Em Marcos, ele vai falar no início da sua pregação, dos seus atos públicos, o reino de Deus está no meio de vós. Convertei-vos. O reino de Deus é Jesus. Ele é o reino. E ele veio implantar o seu reino, que é a boa nova, a evangelização, o evangelho, a boa notícia. Jesus veio implantar o seu reino. Ele veio implantar o reino como? Com o seu poder, com a sua palavra, com seus milagres e com a sua morte e ressurreição. Jesus implanta o seu reino. E o reino de Cristo está presente no mundo. Irmãos, hoje nós temos o reino de Deus e o reino de Satanás. Esses dois reinos estão convivendo no mundo. Nós só não podemos pensar que o poder de Deus e o poder de Satanás. Não, isso não é verdade. Nós não temos duas forças antagônicas no mundo, o bem e o mal. Não. O bem é força, o bem é Deus, o bem é grande. O mal não faz frente ao bem, não faz frente ao bem. Não é uma luta de forças, não. Mas nós, seres humanos, que somos pecadores e carregamos em nós o veneno do pecado, sim, nós estamos diante do joio e do trigo, como Jesus fala na parábola. Esse é o nosso problema, esse é o nosso caminho. Isso é aquilo que nós estamos convivendo e vivendo, o joio e o trigo. Mas o reino de Cristo está presente no mundo. O reino de Cristo está crescendo, está movimentando, mas o reino de Satanás também está. O que nós vemos, irmãos, é que Jesus ainda não terminou a sua obra, não terminou a sua missão. A missão de Jesus ainda está a caminho. A partir de Pentecostes, nós estamos próximo à última hora, né? Já é
a última hora a partir de Pentecostes. Isso quer dizer o quê? Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode chegar a qualquer momento. O mundo pode ser restaurado a qualquer momento. Porque Jesus veio, realizou a obra da salvação e agora nós estamos no tempo da igreja, que é o tempo do já e o ainda não. Já estamos salvos, mas ainda não terminou o tempo. E isso está vindo nesses 2000 anos de caminhada. Nós estamos no tempo final. Nós estamos no último tempo. Paulo, ele pensava que Jesus vinha com ele em vida. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Aqui, vamos pegar aqui. 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: Irmãos, não queremos que ignorais coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem, que é a nossa salvação. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. O que Paulo está dizendo? Quando Jesus vier, vamos lá que Jesus viesse agora. Nós que estamos vivos, não precederemos os mortos. Primeiro os mortos ressuscitarão ao encontro de Jesus nos ares, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Para Paulo, a volta de Jesus ainda era com ele em vida. Ele imaginava isso, pensava assim e pregava isso. Mas Jesus não veio até agora e já fazem 2000 anos. Os santos da igreja vai dizer que Deus tem um número de pessoas que Ele quer no céu. E enquanto não chegar esse número de pessoas, Jesus não voltará. Romanos capítulo 11, São Paulo nos fala da oliveira selvagem e da oliveira natural. A oliveira natural é o povo de Abraão, o povo escolhido por Deus. A oliveira selvagem é o mundo, os pagãos, inclusive nós no meio. Nós não somos pagãos porque fomos batizados em Jesus, mas não fazemos parte da oliveira natural. A oliveira natural é o povo de Israel. Nós somos o outro povo. São Paulo vai dizer que parte da oliveira natural não aceitou Jesus. Se eles não aceitaram, foi para o bem nosso, da oliveira selvagem, que seremos enxertados na oliveira natural. E é o que está acontecendo conosco. Nós, cristãos católicos, fomos enxertados em Cristo Jesus. Somos cristãos, filhos de Deus. Mas São Paulo fala que a hora que tiver entrado todos aqueles que Deus quer, da oliveira selvagem, a hora que todos aqueles tiverem entrado, os da oliveira natural voltarão e haverá uma conversão em massa. Aí será o fim. Então Deus tem um número de pessoas da oliveira selvagem que Ele quer que seja salvo. Aí estamos nós, os cristãos. Aí estamos nós, os homens de boa vontade, para a salvação. Por isso que Jesus ainda não voltou. E quando os apóstolos indagam Jesus em relação à sua volta, Jesus fala que só o Pai sabe disso. Só o Pai sabe a hora que o Filho deve voltar. Porque isso compete ao Pai. Então nós estamos nesse momento, irmãos, da última hora, mas Deus está conosco. Deus está na história humana. Deus não deixou os homens de lado. Deus não deixou as pessoas de lado. Não, Deus está conosco. Ele está na nossa história. Vou ficar em pé que está cansado. Ele está conosco sempre, sempre está conosco. E Deus está com o seu povo. O problema é que acontece no nosso tempo o que aconteceu no tempo do povo de Judá, do reino de Judá.
vai se esfriando na fé e vai afastando de Deus. Aí Deus veio e colocou eles no exílio, como antes tinha colocado lá no Egito. Passaram 200 anos no Egito. Meus irmãos, nós precisamos olhar nesse nosso tempo o que é que Deus está querendo. Por que que Deus está permitindo tudo isso? E tem mais. São Paulo vai nos dizer a respeito da volta de Jesus. E ele vai começar a colocar para nós que nós precisamos converter o nosso coração, mudar a nossa vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus na oração, na penitência, na consagração ao Senhor Jesus. Deus está no timão da história. Nada acontece sem a vontade divina, mas muita coisa Deus permite na nossa história. Porque nós muitas vezes nos afastamos de Deus. Nós, que eu digo, nós, trigo, o povo de Deus. E o joio se perverte cada vez mais. Aí Deus dá um breque no mundo, dá uma travada no mundo. Mas o que nós vemos? Jesus veio e implantou o seu reino. Nós vemos lá a parábola do joio e do trigo, nós vemos a parábola da rede lançada ao mar, nós vemos a situação, Mateus capítulo 25, né? Separando os bons dos maus. Nós vemos que haverá um fim dos tempos. E nós vemos que também nesse fim haverá separação do joio e do trigo, do bom e do mal. Haverá uma separação, irmãos. Isso é fato. É o tempo da parousia, da volta de Jesus, aonde ele vai colocar o fim nessa história. Olha bem, muitas vezes nós olhamos ou falamos do tempo, do fim do mundo, ou do fim desse período em que Jesus voltará, essa parousia, que é a volta de Cristo, e ficamos tremendo de medo, mas não poderia. Nós deveríamos ansiar, alegres, desejosos, que ele volte logo. Não é que ele volte logo para a gente ficar livre desse mundo, não, dessas desgraças, desses problemas, de doença, de dificuldade. Não, não é ficar livre destas coisas. É para que tenhamos um encontro definitivo, pessoal e por toda a eternidade com Jesus. É aquilo que Paulo fala: combati um bom combate, guardei a fé, estou esperando a coroa da vitória. É uma coroa, é coroar-se, né? É receber um prêmio. A volta de Jesus para nós é prêmio, irmãos, não é desgraça. Não é desgraça. Aqueles que estão em Cristo, fiquem tranquilos, porque o Senhor virá para nos levar para a eternidade feliz. Então nós devemos desejar. E na missa, toda a missa fala: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Porque esse é o clamor desde as primeiras comunidades cristãs, dos apóstolos, até hoje na igreja, nós clamamos: vem, Senhor Jesus. E devemos desejar esse momento, desejar esse encontro. Mas na história mesmo da igreja foi pintado isso de uma forma tão horrível que todo mundo tem medo quando se fala do fim dos tempos. Nós não podemos ter medo do fim dos tempos, nós devemos ter a alegria do fim dos tempos, a alegria daquilo que vai acontecer. Imagina Jesus voltando agora, separando os bons dos maus, ressuscitando os bons com um corpo glorioso, retirando toda a iniquidade da face da terra, trazendo essa terra como ela era antes do pecado, na pureza. Olha que maravilha! E nós juntos, olha que maravilha! Nós pulando de alegria, não é nós brasileiros fazendo um carnaval gostoso, né? Para o Senhor, de alegria, de louvor, de glória a Deus. Isso é o que ficaria conosco.
Karina, duas coisas. Pega o cabo branco para mim ligar aqui e observa a pergunta do pessoal. Tá bem? Você entende, meu irmão? Isso para nós é fundamental pensarmos. Agora, o Senhor Jesus, ele diz que a volta dele será como um raio que sai do Oriente e vai para o Ocidente. E ele manda a gente ficar preparado, né? Ficar preparado, orai sem cessar, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso ele deixou claro para cada um de nós. Isto é, a nossa vida deve estar sempre uma vida de amor, de santidade, de busca de Deus. Né? Isso é o que ele pede para cada um de nós. Isso é o que ele quer para cada um de nós. E nós devemos estar preparados para isso. Né? Ele nos deixou preparado para esse momento. Tá bem? Nós precisamos ficar atentos a isso. Porque isso vai acontecer. E que bom a hora que acontecer. Não é verdade? Nesse sentido, irmãos, nós precisamos olhar o fim dos tempos, com um desejo ardente de que o Senhor volte agora, mas não na repulsa, tá bem? Porque muitas vezes a gente fica naquela, tomara que Jesus volte a tirar nós desse sofrimento. Não, 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 não. Isso não é o motivo para pedirmos a volta de Jesus. O motivo é o encontro pessoal e definitivo com o Senhor. Isso é o nosso encontro com o Senhor. Tá bem? Tem um texto que Jesus deixou para nós através de Paulo, ou da segunda carta aos Tessalonicenses, falando da volta de Jesus. Algumas coisas vão preceder a volta de Jesus. Vai acontecer antes, prenunciando a volta de Jesus. Uma delas é o que eu falei agora há pouco, a conversão dos judeus, a oliveira selvagem e a oliveira natural. A hora que os gentios, os pagãos, tivessem convertido a Cristo na oliveira natural, aí os judeus que separaram vão voltar em comunhão, aí será o fim. Então, uma das coisas que vai preceder a volta de Jesus é a conversão dos judeus. Agora, antes da volta de Jesus, São Paulo vai nos falar, ou a carta aos Tessalonicenses vai nos falar do mistério da iniquidade. Ixi, agora a coisa arde, né? Vamos pegar? Pega a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 9. No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Bom, na primeira Tessalonicense, Paulo está dizendo, nós que estamos vivos seremos arrebatados no céu. Só que essa carta é autêntica de Paulo. Essa carta já é mais para frente, Paulo já tinha falecido, mas aqui vai falar, não, Jesus não vai voltar tão rápido assim, né? Alguém está falando aí que é iminente a volta do Senhor. Não acredite, tá bem? Você também, e eu também. Pois bem, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Apostasia é negar a fé, tá bem? É a negação da fé. Negar a fé por algo que convém. Por exemplo, na perseguição dos cristãos. Você é católico? Se você é cristão católico, você vai morrer. Não, não sou católico, não. Aí nega a fé. Negou a fé para quê? Para ficar vivo. Isso é apostasia, também para quem não sabe. E deve manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Manifestar
deve vir a apostasia, a negação da fé, manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, ao ponto de tomar lugar no templo de Deus e se apresentar como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que só se manifestará a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás e de toda sorte de portentos e sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Essa passagem de Tessalonicenses é a passagem que vai falar do mistério da iniquidade, daquilo que vai acontecer, que vai preceder a volta de Jesus. O mistério da iniquidade já está aí, desde a época dos apóstolos. Já está aí o mistério da iniquidade, que é o mal, o joio, o reino de Satanás está no mundo. Agora tem o reino de Deus, que somos nós. Pertencemos ao reino de Cristo. Aqueles que são do mundo vão atender ao pedido do reino de Satanás. Mas aqueles que se mantiverem na verdade serão salvos. Agora, o mistério da iniquidade, o homem, o filho da perdição, né? Esse mistério, algo agora o detém, não permite que ele haja plenamente. Mas um dia, esse algo que o detém vai ser retirado. Aí ele vai agir plenamente no mundo. Mas aí Jesus vem em poder. O que vai acontecer é que Deus vai permitir que o Satanás faça toda a sua obra com todo o seu poder, para que Jesus mostre quem ele é. O poder de Jesus, o sopro de Jesus, destruirá o mal. Nós vamos ver isso, irmãos. Se não vamos ver aqui, vivos na terra, nós vamos ver no céu, mas vamos ver. Pois bem, essa palavra que muitas vezes as pessoas podem dizer assim, isso é uma visão apocalíptica, é uma forma de falar, né? É uma metáfora, metáfora no jeito de falar, mas as verdades de fé estão ali, inserida, tá bem? Agora, olha bem, Catecismo da Igreja Católica, número 675, parágrafo 675, diz assim, aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, antes de Jesus voltar, a Igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação da Igreja na Terra desvendará o mistério da iniquidade, esse mistério que está em Tessalonicenses, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente dos seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é o anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo,
em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Então, o que o catecismo está dizendo? Que antes de Jesus voltar, vai acontecer algo que vai abalar a fé de muitos crentes. O mistério da iniquidade vai ser liberado. Tessalonicenses fala, agora algo te tem, mas uma hora vai ser liberado. O catecismo fala que uma hora o mistério da iniquidade vai ser liberado. E ele virá como? Sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente de seus problemas. Com prodígios, né, com milagres, resolvendo o problema das pessoas, trazendo para as pessoas tudo que elas precisam, à custa do quê? Da apostasia da verdade, da negação da fé. Meu irmão, minha irmã, o que está em jogo nessa história é a fé e a liberdade do homem. Duas coisas que o mistério da iniquidade vai querer tomar de nós. Como se fosse possível tomar de nós, filhos de Deus. Mas vai querer tomar. E muitos vão cair nessa. Aqui está o grande problema. Há muitos anos se fala de uma nova era. Não é? O padre Jonas Abib mesmo pregou isso durante muitos anos, falando da nova era, uma nova era que virá ao mundo e que fará que o homem afaste da fé, vai matar a fé, vai fazer o homem apostatar, negar a sua fé. Hoje nós já vemos, de muitos anos para cá, falando de uma nova ordem mundial que vai dominar o mundo, que está aí, a nova ordem mundial, não é verdade? É um problema muito sério. São Paulo fala lá na 1 Tessalonicenses, que nós lemos agora há pouco, quando o homem disser, nós estamos em paz e segurança, estará próximo a vinda do Senhor. Jesus também fala que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Irmãos e irmãs, nós vemos que o mistério da iniquidade não virá para destruir, não virá com cara feia, com bombas atômicas, não vai vir com desgraça, vai vir resolver o problema das pessoas. Aqui é aquilo que mais vai confundir as pessoas. Porque o mistério da iniquidade, ele vai vir com portentos, com milagres, como diz o catecismo. Olha só. Sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente dos seus problemas à custa da apostasia da verdade. Entende? Então ele vai trazer uma solução para os problemas. Qual é o problema nosso hoje no mundo? Segurança, saúde e dinheiro. Segurança, saúde e dinheiro. Se hoje entrar um sistema no mundo, e olha, por uma nova ordem mundial, o que eles estão querendo, o mistério da iniquidade, a nova era, é trazer uma solução para as pessoas, para que elas vivam bem e neguem a Deus. E para que a liberdade dela esteja nas mãos daqueles que mandam e percam a liberdade. Isso é a nova era. Olha, nós falamos disso há mais de 30 anos. O mistério da iniquidade é isso. Irmãos, nós estamos dentro de um funil. Nós não sabemos que parte do funil que nós estamos, mas sabemos que a cada dia piora mais. Piora mais essa perseguição do mistério da iniquidade, essa implantação do mistério da iniquidade. Isso está cada vez mais intensificando. E nós, quando olhamos essa pandemia de hoje, é lógico que tem uma pandemia de um vírus que a gente não sabe de onde saiu, que certamente saiu de laboratórios.
para destruir a população, para colocar medo na população, para travar a população e fazer com que a liberdade das pessoas sejam aniquiladas e que elas sejam obedientes ao Estado, para que o Estado possa fazer aquilo que eles querem. E é o que está acontecendo. Agora nós não sabemos se isso é o fim, ou se isso é um período, que daqui a uns anos a coisa volta, como o povo de Israel lá no exílio da Babilônia. Eles ficaram lá durante 40 anos chorando, mas depois voltaram para Jerusalém, celebraram e reergueram a vida. Nós não sabemos se o que estamos passando agora com a pandemia é o fim, ou é só um período de uma tempestade, e que depois essa tempestade vai passar e nós vamos entrar num outro ritmo de vida, porque aquela vida que nós tínhamos há 5 meses atrás, nunca mais teremos. Nunca mais teremos. Agora é uma outra vida daqui para frente. E o que está acontecendo? E o que pode acontecer é que a solução aparente dos problemas vai chegar com prodígios e portentos, com milagres, trazendo solução aparente para as pessoas. Aí o que vai acontecer? Jesus mesmo fala no Evangelho, o pai virá contra o filho contra o pai, nora contra a sogra, Por quê? Porque a hora que esse sistema da nova era for implantado no mundo, não terá mais problema de desemprego, não terá problema de saúde, não terá mais problema de segurança. Está tudo bem. À custa da apostasia da verdade e da perda da liberdade. Mas o que vai acontecer? Imagina dentro de uma casa, né? O pai, homem de fé, nossa, isso nós estamos perdendo a nossa fé, isso está apostasia, está errado, isso é coisa do demônio. Aí os filhos, pai, peraí, agora nós estamos numa boa, né? O mundo está bem agora, nós temos tudo, está tudo certinho, como é que vem falar para nós? É Deus que está dando isso para nós. Não, mas nós estamos perdendo a fé, nós não podemos ter fé em Deus, em Jesus Cristo. Não, pai, calma. E aí haverá briga entre famílias, dentro de casa. Por quê? Porque uns vão achar que isso é graça de Deus. Os outros vão perceber que é manipulação do demônio. O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade não virá com cara feia, com garfinho e chifrinho, pondo medo em todo mundo e destruindo o mundo. Não virá. Virá com prodígios e portentos. Nós não podemos dizer que esse momento que estamos passando já é a liberação do mistério da iniquidade. Não. Isso seria absurdo falarmos uma coisa dessa. Mas que nós temos que olhar o que o mistério da iniquidade está fazendo na nossa sociedade de hoje. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Mas algo detém. Mas ele está agindo. Algo detém, mas está agindo. Ele está realizando. E hoje o que nós vemos? Com a pandemia, por causa de um vírus, todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo foi cerceado da sua liberdade, pode isso, não pode aquilo, abre, não abre, a economia caiu, muitas falências, muita gente perdeu tudo, muitas empresas foram à falência, patati, pataquá. Os grandes do mundo estão tendo o poder de comprar tudo que eles querem, estão dominando aonde eles querem dominar. Temos que olhar com o olhar divino o que Deus está querendo. Nesta nova era, nós temos um grupo chamado Illuminatis, que a gente não sabe muito bem como é que é esses Illuminatis, porque são tão secretos e eles fazem as coisas tão no segredo que a gente não conhece tudo dos Illuminatis. Mas que eles existem, existem. E que eles são soldados do Satanás, são. E que eles estão dominando o mundo para destruir a fé. Irmão e irmã,
O demônio não quer fazer você ficar com medo dele, não quer fazer as pessoas ficar com medo dele. O demônio quer amigos, à custa da apostasia e ser escravo do inimigo. Por isso que nós, que somos do reino de Cristo, nós temos que olhar e detectar estas coisas, os sinais do tempo. Os sinais do tempo. E ver também por que Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo isso? Qual o motivo de Deus permitir? Por que Deus está permitindo, irmãos? Porque os homens estão afastando de Deus. A fé está diminuindo. As pessoas estão mudando. O individualismo, o indiferentismo. São Maximiliano Kolbe disse assim, que o maior problema do nosso tempo, e olha, isso foi em 1947, 48, que o nosso problema do nosso tempo é o indiferentismo, é a indiferença, é o egocentrismo, é o individualismo. Mesmo agora na pandemia, as pessoas estão sendo fraternas, solidárias. Solidárias como? Dando para eles lá. Não é uma solidariedade, uma fraternidade de comunhão. É uma solidariedade, uma fraternidade de distância. Porque dá comida para os pobres lá, dá alimento não sei na onde. Né? Teve padre aí na paróquia que falou para mim assim, nossa, nós estamos recebendo tanto alimento que não sabemos o que fazemos com eles. Porque as pessoas estão solidárias. Solidárias desde que o pobre esteja longe de mim. Não, isso não é solidariedade. Solidariedade é comunhão. E isso está sendo retirado de nós. Está sendo retirada a comunhão, a partilha, o tocar, o abraçar, o pegar na mão. Isso está sendo retirado de nós. A nossa fé católica está ruindo. Porque as pessoas estão acostumadas a ver pela televisão, por uma live como essa e assim por diante. Mas está distante um do outro. As pessoas têm medo até de pegar na mão do outro. Não pode tocar no outro. E você sabe que as outras enfermidades matam mais do que o coronavírus. E o coronavírus, que está matando tanta gente, muitas vezes está sendo criado isso nos hospitais. Porque o Estado ganha dinheiro da federação por cada um que morre. Cada pessoa que morre de coronavírus, o Estado ganha do governo federal. É uma fábrica. É uma fábrica. Chega um ponto que não sabe no que acreditar. Acredite no Evangelho. Acredite em Jesus Cristo. Ore. Ore e comece a buscar meios de evangelizar, de falar com as pessoas, de aproximar das pessoas. As pessoas têm medo de pegar na mão do outro. Isso é coisa do demônio. E o vírus, eu nunca vi um vírus, os próprios cientistas falam isso, nunca vi um vírus que se dá bem em qualquer região, qualquer temperatura, lá na África, no deserto, lá no Canadá, lá no Alasca. Não tem vírus que acontece isso, mas esse acontece. Por quê? Porque foi fabricado. E muitas vezes a nossa própria igreja está com medo de abrir as portas. Agora, aqui na nossa diocese, pelo menos, começou a abrir a porta, daqui do dia 15 para frente, para ter missa. Um lá, outro cá, longe. Mas cadê a comunhão? Comunhão de pessoas. Cadê a partilha de vida? Eu quero ver quando que vai voltar as reuniões de movimentos pastorais, se é que vai voltar. Porque as pessoas estão acostumadas a ficar em casa. Nós mesmos aqui temos um instituto, tivemos que organizar o instituto em EAD. Estamos dando curso pela internet, para que os alunos tenham aula, porque não pode dar aula aqui. Nós precisamos olhar para essa religião
egocentrista que está brotando no nosso coração. Está brotando no nosso coração. Uma religião egocentrista. Uma religião dentro de casa. Ah, mas se tem uma religião dentro de casa, então reza em família. Começa a rezar em família. Começa a rezar com aqueles que estão em casa. Faça o terço uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá, mas comece a fazer em casa. Irmãos, a nossa igreja vai passar pelo Calvário. Olha aqui que está escrito no Catecismo, no 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, que é o fim. Portanto, o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente da igreja. A igreja vai crescer, vai evangelizar todo mundo vai se converter. Ela vai, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Quer dizer, a hora que o mal agir plenamente no mundo, com toda a sua força, aí Deus virá. Quem é que vai vencer? A igreja? Não. Deus, Jesus Cristo. Sobre o desencadeamento último do mal, que fará a sua esposa descer do céu, Jerusalém celeste. O triunfo de Deus, depois da revolta do mal, assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Não podemos imaginar que nossa igreja vai crescer e dominar o mundo. Não, ela vai ser perseguida. E nós temos que abraçar a igreja, abraçar a fé, sermos criativos para nós irmos sustentando a igreja. Por isso que Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, haverá fé sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, isso para nós é importantíssimo. Não é para nós ficarmos com medo, é para nós termos a consciência das coisas que vão acontecer e qual é o nosso papel diante disso. E o nosso papel primeiro é rezar, fazer penitência e ser criativo na forma de estar com os nossos irmãos. A igreja da sua paróquia está fechada. Tá bom, no WhatsApp convida a turma, vai lá, uma vez por semana, 3 horas da tarde, reza lá na porta da igreja o terço da misericórdia. Vai lá 9 horas da manhã que a turma reza lá, ajoelha na porta da igreja. A porta não abre, mas nós estamos lá rezando. Nós precisamos ter atitudes de mudança, de transformação. Nós precisamos ser criativos na evangelização. Não podemos nos retrair, esconder. Não podemos. Então eu vou fazer as coisas a Deus dará? Não, tem um vírus por aí. Mas vou ficar com medo então dentro de casa? Não, também. Nós precisamos ser criativos, respeitando o vírus, mas tomando as nossas atitudes. As pessoas falam do vírus. Você vai no supermercado, tá assim de gente. Você vai na feira de rua, tá assim de gente. Você vai no centro da cidade, tá assim de gente. Você vai na igreja, tá vazio. O vírus, então, ele ataca só dentro da igreja. Fora da igreja ele não ataca. O que é isso? O vírus é anticristão. Aí deve ser mesmo, porque o capeta é anticristão. Não, nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos ter consciência de que nós vivemos uma vida de comunhão. A primeira atitude da comunidade depois de Pentecostes, o que foi? Viver em comunidade, partilha do pão. Ninguém dizia que era suas coisas que possuía,
todos eles punham em comum, repartia conforme a necessidade de cada um e vivia o amor de Deus. E o povo olhava para eles e falava: vejam como eles se amam. É isso que nós precisamos. Segunda-feira nós tivemos um grupo de oração. Eu estava falando no grupo de oração, a comunidade cristã, os cristãos, as pequenas comunidades, derrubou o Império Romano. O Império Romano ruiu pela igreja que cresceu, e o amor entre as pessoas, a comunhão, a partilha, a participação, os sacramentos, derrubou o Império Romano. No século IV, no ano 300 e pouco, caiu o Império, com Constantino e depois muito mais ainda com Teodósio em 380. Você entende? Nós precisamos perceber, irmãos, você e eu temos uma missão, a missão de evangelizar, de levar Jesus para as pessoas. Aproveita a rede social, marca encontro com a turma lá na porta da igreja. Ou então marca encontro com a turma na frente da sua casa, ou da casa de alguém. Vamos rezar o terço na rua. Vamos rezar o terço aqui ou ali, vamos lá, Pai Nosso que está no céu. Vamos lá rezar o terço na rua. Vamos fazer isso. Ah, não, todo mundo sentadinho no sofá. Esses dias atrás eu estava falando para um aluno que veio aqui na livraria. Aí eu fico imaginando, porque eu estou dando aula, mas não estou vendo a cara de vocês. Muitas vezes vocês estão jantando, estão tomando café, ou larga eu falando sozinho, vai no banheiro e volta. Porque eu não estou vendo. Porque não tem uma aproximação. Isso não é o que Jesus quer de nós. Precisamos agir. Agir eficientemente. Não podemos ignorar a nova era que está aí. Não podemos ignorar os Illuminatis que estão aí. Não podemos ignorar a força do mal que está aí. O joio está crescendo. O inimigo está implantando o seu reino. Mas está implantando o reino dele, não o nosso. O nosso é o reino de Jesus. Viver o amor, a fraternidade. Por isso que nós temos que ser criativos. Na época das perseguições, as pessoas iam para a catacumba, lá em Roma. Catacumba era o cemitério. Eles iam lá para as catacumbas, para celebrar a missa, para partilhar a palavra de Deus, porque a perseguição estava no Império, e a perseguição do Império Romano estava matando o cristão. Como é que nós vamos fazer? Vamos ser criativos. Nós não podemos nem dizer que somos cristãos. Aí eles arrumaram símbolos. Né? Um dos símbolos é o peixe. Né? Se uma pessoa desconfiava que o outro era cristão, fazia um desenho de um peixe. Se aquele fosse cristão, ele sabia que aquele desenho era de um cristão. Então eles se comunicavam. Eles se comunicavam por símbolos, por enigmas. Inclusive o livro do Apocalipse é um grande enigma por causa da perseguição dos romanos. Assim nós temos que fazer nesse nosso tempo. Temos que ser pessoas que estamos aí criando formas, enigmas que ninguém sabe, só nós sabemos, para falar de Deus. E olha, graças a Deus aqui no Brasil nós não somos perseguidos como em outros países. Por enquanto. Meu irmão, minha irmã, eu não quero trazer para você com tudo isso uma tragédia, não. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus está permitindo isso na história para que nós tomemos uma posição. Nós que eu digo, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós católicos, nós cristãos. Deus está querendo que nós tomemos uma atitude. A primeira atitude é intensificar a oração. A segunda atitude é sermos criativos para podermos estar juntos de uma forma ou outra como irmãos em oração. Deus deseja isso de nós e deseja que nós oremos. Agora, há uns anos atrás, como eu estava dizendo, em Israel ele estava com uma seca tremenda. Eles se reuniram, os rabinos proclamaram
não sei se foi uma semana ou 15 dias de oração, um mês de oração. Intensificou, Israel inteiro rezando, rezando, rezando. Quando terminou aquilo, a chuva caiu. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é o Deus do impossível. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa... E Deus está esperando isso de nós. Essa pandemia vai perdurar, irmãos. Se vai acabar a pandemia, vai vir uma outra coisa. Como eu disse, o nosso mundo, que era 5, 6 meses atrás, nunca mais será o mesmo. A nossa fé está truncada, a nossa liberdade está truncada. E muita gente vai apostatar. Muita gente vai abandonar a fé. Muita gente vai perceber, eu não preciso de Deus, eu estava vivendo bem sem a Eucaristia, sem a igreja. Não vai voltar para a igreja. Muita gente vai abandonar a fé. O demônio vai ganhar uma turma ainda. Mas você não. Eu não. Vamos ter que viver firmes na fé em Jesus Cristo. Amém? Tem alguma pergunta? Oh, você não falou antes por quê? Eu não queria te atrapalhar. Devia ter atrapalhado. Pode fazer a pergunta. Não é muito. A Lua de Prata quer saber mais sobre o anticristo. Vamos falar quando? Vai. A Josélia do Carmo Vasconcelos Santana, até mesmo os bispos e padres podem se enganar quanto ao mistério da iniquidade? Uhum. E a Sandra Helena, professor, por que a igreja também não fala, não ajuda os cristãos a entender e perceber os sinais que fala abertamente, pois muitos entendem absolutamente nada? Isso, vamos lá. Peraí. Anticristo. Todo aquele que é contra a igreja de Cristo ou contra Cristo é anticristo. Então sempre existiu, sempre vai existir anticristo no mundo. Tá bem? Agora, anticristo e mistério da iniquidade tem um pouquinho de diferença, porque o anticristo gera o mistério da iniquidade e muitas vezes pode crescer na sociedade. Mas toda pessoa, ou todo sistema, ou todo governo que é contra Jesus, contra a fé, contra a religião, é anticristo. Aqui no Brasil nós temos um bando de anticristo que querem ver o fim da igreja. Eles são anticristo. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é: Fala. até mesmo os bispos e padres podem se Pode. enganar quanto ao Bispo, mistério da padre, pode enganar. Saiu uma carta esses dias atrás, não saiu? Chamado Bispos Progressistas. 152 bispos descendo a lei no governo federal, não é isso? E falando um monte de coisa, ainda impuseram o nome do Papa no meio da história e que o Papa não tem nada a ver com aquilo. Mas esses bispos progressistas são de linha comunistas. Então eles podem enganar sim. E pode trazer para o povo um engano. Irmãos, muita gente não gosta do Bolsonaro. Aí eu só fico me perguntando, quem que eles gostariam que fosse o presidente do Brasil no lugar do Bolsonaro? Não estou protegendo o Bolsonaro, mas tudo que ele fez não pode ser jogado nas latas de lixo, né? Só a corrupção que terminou e muitas coisas positivas que aconteceram no Brasil não pode ser jogado na lata de lixo. Agora, se a pessoa é contra o Bolsonaro, então me diga quem que deveria estar lá no lugar dele. Haddad? Lula? Não é? O governador de São Paulo? Whitson? Pelo amor de Deus. Vai lá. Só mais duas. Lua de Prata. Lua Prata. Como agir e saber da conduta dos padres que estão tudo nessa norma aí? Principalmente muitos padres. Eu me afastei e vivo minha fé, mas preciso da comunhão, do corpo de Cristo. Ele vive no meio de nós, eu creio. Olha bem, nós não podemos afastar da igreja. Tá bem? Porque a igreja, muitas vezes nós olhamos a igreja, a hierarquia. Não, a igreja é a igreja de Jesus. A igreja invisível é maior do que a igreja visível. A igreja invisível é a igreja da graça, Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E é Ele que realiza a obra na igreja, né? Os sacramentos. Não é o padre é um instrumento, mas quem realiza é
o Espírito Santo. E nós precisamos do sacramento. O padre pode estar até em pecado mortal, mas se ele celebra a missa, é sacramento. Não é? Porque o sacramento opera por si mesmo. Ex opere operato. Então o sacramento opera. O que nós queremos é o sacramento, tanto da confissão, da comunhão, em todos os sacramentos. Então nós queremos. Eu não estou desmerecendo o sacerdote, mas muitas vezes a nossa fé é apoiada na hierarquia. E muitas vezes nós temos um problema com a hierarquia e afastamos da fé. Não, não, não. Não, não, não. A nossa fé é em Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que opera na igreja. Então nós somos igreja porque nós somos de Cristo. E Cristo deixou para nós os sacramentos para que nós nos alimentemos do sacramento, tanto no perdão do confessionário como na Eucaristia e todos os outros sacramentos e as bênçãos que a igreja nos traz. É Jesus que nos dá pelas mãos dos sacerdotes. Então a nossa fé não é apoiada na hierarquia, mas apoiada na pessoa de Jesus pela ação do Espírito. Não afaste da fé, não afaste da igreja, vá à missa, participe do sacramento. À medida que pode, temos que estar junto com isso. A Sandra, somente quem é apegado às coisas do mundo, isto é, que quer juntar tesouros aqui, pode correr o risco de perder a fé e confiança em Deus? Sabe como é que a gente perde a fé, Sandra? Parando de rezar. É parar de rezar. O Catecismo da Igreja fala que o cristão é aquilo que reza. O problema é que muitas vezes nós rezamos muito pouco, ou quase nada. Tem gente que só deita para rezar, né? Eu falo sempre que quem deita para rezar, Deus ouve dormindo, né? É muita preguiça. Nós temos que ter vida de oração. O Catecismo fala que o cristão é aquilo que reza. E quando nós estamos em oração, a nossa fé está sendo alimentada. A Eucaristia vai ter valor para nós, um valor pleno, se nós tivermos uma vida de intimidade com Jesus. Do contrário, a Eucaristia se torna até um amuleto. Né? A turma tem que botar a mão no Santíssimo para ser curado. Não precisa, ela toma a Eucaristia. Né? Mas muitas vezes nós fazemos uma religião de símbolos assim, e que aquilo vira amuleto na nossa vida. Não, 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 não. É intimidade com o Senhor. A pessoa que tem intimidade com o Senhor vai na Eucaristia e alimenta do corpo de Cristo e sai dali recheada de Deus. Aquele que não reza vai lá, toma a Eucaristia, vai embora para casa como se nada tivesse acontecendo e a vida dela continua do mesmo jeito. Não pode. De forma alguma. Ninguém perde a fé se reza. E reza mesmo, não é uma rezinha fraca, não. Hã? Fala. Acho que é do Papa. A grande pátria? O que é essa grande pátria? A grande pátria? Não estou sabendo. A irmã Gata fala aqui, verdade, São Antônio, eu sinto isso mesmo quando o padre está no altar, o Senhor Jesus Cristo está abençoando a Santa Eucaristia. Está abençoando, não, está transformando a Eucaristia no seu corpo, sangue e alma e divindade. E quem faz isso é o Espírito Santo. É muito bom. E é isso mesmo, nós temos que estar lá na igreja. Olha, na hora da missa, quem é Cristo? O altar é Cristo, as oferendas é Cristo, o padre é Cristo, os leitores é Cristo, os músicos é Cristo e nós somos Cristo. Nós todos celebramos. A missa é celebrada por todos. O padre é o presidente da celebração. Entende? Então nós também estamos celebrando com Cristo, em Cristo e por Cristo. Não percamos a nossa fé, não percamos os sacramentos, não percamos uma vida de igreja. Deu brecha, está lá na igreja. Vai fazer adoração santíssima. O que Jesus quer de nós é isso. Deus vai mudar essa história se formos homens e mulheres de oração. Deus quer mudar a história. O povo de Israel ficou 40 anos no exílio. Nós fazemos quase 5 meses que estamos no exílio.
Podemos ficar 40 anos de exílio. Desse tempo de exílio vai ser determinado por nós que somos o povo de Deus. Não espera a conversão do mundo, não. Espera a sua. Nós temos que converter. Nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus. Entende? Aqui nós poderíamos falar muito mais. Eu já passei do meu horário, né? Era para ter até as 8h30. Deu para entender, pessoal? Esse é o nosso caminho. Tá bem? Nós temos que saber. Tem uma guerra aí. O trigo e o joio. Você é trigo, sossegado. Mas faça a sua parte. Nós soltamos esses dias atrás uma campanha da adoração santíssima, não é isso? Reúne a turma, vai lá na igreja fazer adoração. Vai 4, 5, 6, 7 pessoas. Não precisa de 100, 200, 300 pessoas, não. 4, 5, 3. Vai lá rezar no Santíssimo. A porta da igreja está fechada, reza lá fora. Mas vai rezar. Convida a turma. Né? Movimenta a coisa. Faça a sua parte. Isso é necessário e importante para o nosso tempo. Pessoal, muita coisa nós podemos falar aqui, mas acho que deu para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. A semana que vem, nós vamos falar sobre um outro assunto, que muitas vezes dá tanto problema na igreja, que é quebra de maldição e oração pelos antepassados. Tá bem? Nós vamos falar sobre isso e vamos explicar essa história. O que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós vamos conversar isso numa live como essa na quarta-feira que vem, às 7h30. Se você acha bom, né, dá um ok aí. E na quarta-feira que vem, nós vamos bater um papo sobre este assunto. Tudo bem? Foi uma alegria muito grande ter vocês todos conosco. É uma bênção de Deus muito grande. Eu fico muito satisfeito com a presença. Tem 86 pessoas conosco. Que Deus abençoe vocês. Muita paz, muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.